Olá, sou eu, Gislaine Camilotti Meneguinha, aqui dos estúdios Palavra Viva, que peço permissão para estar aí mais uma vez, podendo entrar aí na sua casa e pedindo permissão, claro, porque como eu acredito que você também está esperando essa hora, que Deus sempre tem reservado para nós, para esse programa que tem sido assim fantástico, experiência de vida maravilhosa, conteúdos de fé enriquecedor até mesmo para mim, para os que estão aqui me auxiliando e fazendo acontecer esse programa todas as sextas-feiras às 20 horas. Estou aqui eu muito entusiasmada nessa sexta-feira com uma pessoa ilustre que Deus sempre tem nos surpreendido com a sua forma de preparando assim as pessoas sempre com carinho, e sempre as respostas das pessoas também têm sido assim gratificante para nós que temos assim estado à frente desse programa juntamente com o João Paulo e com o Alexandre, que são as pessoas que nos dão esse suporte aqui. Mas nessa noite, com alegria imensa, eu quero receber essa noite. Prepare aí você em casa a sua água benta, os seus objetos santos, que hoje nós vamos ter direito à bênção, porque aqui nos estúdios da Palavra Viva, além de mim, João Paulo, Alexandre e Gabriel, eu recebo um membro da comunidade Palavra Viva, mas com uma missão assim peculiar, eu diria, que é o nosso querido diácono Antônio Moraes. Boa noite, diácono, a sua bênção, seja muito bem-vinda. Esta casa que é sua também, né? Boa noite, Gisa, boa noite à sua equipe, boa noite também aos ouvintes de casa que nos acompanham. Esse programa que tem audiência tremenda, que é o Papo de Fé. E eu nessa noite estou muito grato por você me convidar. E aqui estou para nós nessa noite falar um pouquinho das experiências vividas durante essa caminhada. Que legal, então não diz para você, é o diácono, ele é filho dessa comunidade, membro consagrado da Palavra Viva, e que hoje, além de ser esse membro, ele exerce um papel assim mais íntimo na igreja, que é servindo através do seu diaconato, mas porém não esqueceu das raízes, presta lá o serviço na sua função de diácono, mas também presente aqui nos auxiliando, sempre a gente assim sendo assessorado por esse ministério. Então nessa noite o nosso papo promete. Por que eu disse? Para você pegar, porque no final, com certeza, ele vai nos dar uma bênção, dirigir uma oração, e nada melhor nesses dias assim de pandemia, né, diácono, que a gente não está tendo muito acesso a essas coisas que para nós era tão corriqueiro como uma bênção de uma água, ainda que graças a Deus a gente tem, né, os meios de comunicação, as mídias sociais, mas para você que é ouvinte da Palavra Viva, para você que como que é a palavra mesmo, Joãozinho? Telespectador, tô tão emocionado, telespectador do Papo de Fé, nessa noite você vai receber uma bênção especial do nosso querido diácono. Vamos então começar a nossa noite, desfrutar dessas maravilhas, dessas experiências de fé, diácono? Bora lá! Aí, ó. Eu sei que de tantas experiências de fé, né, que o senhor... Agora, eu não sei se eu chamo ele de senhor, porque se eu chamar ele de você, não é que eu tô desrespeitando, mas você é o senhor é uma celebridade. Então, se de repente eu oscilar, tá perdoado, né? Sim, com certeza. Nós estamos em família. Ai, que belezinha. Ele é uma gracinha, assim. E ele é todo acolhedor, todo atencioso com a gente, embora sendo desse nível, né, de diácono da igreja. Gente, é privilégio de Deus. Deus sempre manifesta mesmo com seus carinhos. Mas e conta pra gente então, diácono, assim, resumidamente, porque aqui tem conteúdo, gente, mas dá uma resumida das suas experiências na fé, as que você julga ou as que o próprio Deus te inspirar na questão da sua fé, pra gente chegar daí no ápice, que é o seu diaconato, né, que também eu acredito que foi experiência vivida assim ricamente de conteúdo, que para aqueles que estão nos vendo e vão nos ver, possa assim saborear e desfrutar dessa bênção de Deus que é você na nossa Igreja Católica. A minha trajetória aqui em Cianorte, quando eu cheguei em Cianorte, eu na verdade, a minha igreja na verdade era um bar. Então eu ia 8 horas da manhã e saía 5 horas do outro dia do bar. E aí tem uma pessoa que já faz parte dessa primeira conversa nossa, que é a Maria Helena. A minha sogra? A sua sogra. Aí, a sua sogra foi uma pessoa que, quando o João começou a pregar retiro aqui,
eu participava de uma equipe que o Olaê tinha uma equipe de evangelização também, e a gente participava com ele. Mas aí a equipe acabou. E nisso eu voltei para onde de novo? Pro bar. E aí tem outra pessoa também que, depois da Maria Helena, que foi a Detinha, que me fez um convite para mim fazer um retiro de experiência com o João. E aí, nesse primeiro retiro de experiência, quando ela me fez o convite, naquela semana, terminou a ida no bar e o retiro começou naquela semana. Fui para esse retiro, aqui no centro aqui do santuário, no salão paroquial. E aí, quando começou a me empolgar, eu ainda não deixei, porque uma coisa, Giza, é assim, ó, é você deixar eu entrar na renovação é uma coisa, agora a renovação entrar em mim é outra coisa. Então a renovação entrou em mim, não eu que entrei nela. E as coisas começaram a fluir, e aí eu fui me despertando, eu olhava para o lado, as pessoas levantavam o braço, porque eu era tímido, e aí quando de repente eu olho ali uma pessoa que recebe um dom, começa a olhar a língua, eu, pobrezinho na fé, que não tinha conhecimento nenhum, eu cutuquei a minha esposa Terezinha e disse, olha, o diabo pegou ela, mas pobre de mim que não tinha esse conhecimento. Então foi por aí um pouquinho do relato que foi surgindo. E nessa caminhada, Giza, que a Maria Helena me acolhendo, me apresentou para o seu pai. E foi quando ele disse que era uma experiência de 5 anos, que a gente passava a caminhar, e aí a partir disso, com experiência com algumas experiências de capela também, para ver se de repente era mesmo aquilo que a gente queria, e aí fui eu. Sem contar que depois, não sei se eu posso contar agora ou posso contar depois, que a partir de entrando para a equipe, eu passei pelos 5 anos de experiência e aí já comecei a sair para retiro. Nisso, eu tinha aqui, quando era Sagrada Família, o padre Edivaldo, que me dava uma força muito grande, naquela época que tinha toda aquela questão de pode ou não pode, né? Mas aí ele falava, você não está fazendo nada de errado, vai. E aí começou a minha caminhada. Sem contar que após passar um longo período já de caminhada, aí o João fala, olha, você vai ser coordenador dessa equipe. Você se lembra? Se eu não me engano, eu acho que por 2 vezes eu fui coordenador dessa equipe. Só para o pessoal entender, eu já falei aqui outras vezes, mas você sabe que o nosso programa, né, Diácono, ele é assim, tem aqueles que são assíduos, mas tem aqueles que estão chegando e agregando agora. Aqui a comunidade são várias cidades, né, e de cada cidade, então, é escolhido através de sorteio, quem fica à frente, aquela pessoa que é responsável de levar e transmitir recados, de assumir, enfim, tomar conta, coordenador, né, da ação que esse povo tudo faz, e você dentro da equipe por 2 vezes. Por 2 vezes. Aí, saí pelo lado, porque vou aproveitar esse momento agora, porque depois você, com certeza, vai perguntar mais algo importante para mim. E dentro dessa caminhada, vai o Antônio, que na época, antes de ser diácono, ele quer ser candidato e sai a candidato a vereador. Quis fazer política. Quis fazer política. E aí fiz uma experiência, fiz muitos amigos na experiência como candidato, saindo candidato, fiz muito amigo. E eu dizia para o pessoal, quando saí candidato, o meu padre, na época, ele não pediu para mim me afastar do ministério, mas ele pediu uma coisa para mim, não se empolgue, não se esqueça de pegar um microfone uma hora e falar dentro da igreja ou pedir voto. Então isso, e na rua também, Giza, a mesma coisa. Eu falava assim, eu não posso ser uma pessoa mentirosa na rua e depois, quando as pessoas olharem para mim, dizer, olha lá que sem vergonha, fala uma coisa lá, mas tá bonitinho lá no altar. Então esse lado, graças a Deus. Mas fiz muita amizade e graças a Deus foi uma experiência boa. E dentro desse decorrer dessa experiência, eu peguei e as coisas não estavam dando muito certo como político. Ingressar nessa vida política não foi, Deus não me chamou para isso. E eu acordei cedo e um dia eu disse para Jesus, se o Senhor me mostrar para mim que o Senhor tem algo melhor para mim, eu como obediência à sua palavra, eu deixo isso. E realmente naquele dia o Senhor me deu a resposta.
e foi aonde eu abandonei essa questão de política e aí fui obedecer ao Senhor. E aí vem a história bonita no decorrer desse, que muitos não compreenderam também. A minha esposa Terezinha também não compreendeu e muitas pessoas não compreenderam quando eu saí. E aí uma coisa bonita foi essa. Quando eu tenho um diácono também, que é da Santa Rita de Cássia, que é o Edivaldo, ele já estava na escola diaconal. E o coordenador, que hoje é padre, que é o padre Elias, que na época era coordenador da escola, disse para o Edivaldo, vê se tem alguém na tua paróquia que quer vir para a escola. E ele disse, se tiver, fala que pode começar. E aí eu fui falar com o padre Ivanil. Quando eu fui falar com o padre Ivanil, ele disse assim, vai estudar. E aí ele me acolheu, me deu aquele incentivo e eu já parti para a escola. Por quê? Porque eu não tinha nem o ensino médio. E aí eu entrei, Giza, mas de cabeça mesmo, com aquela dedicação, e eu fui para a escola. Completei meu ensino fundamental, completei o ensino médio, e nesse período que eu estava fazendo a escola, eu estava fazendo a escola diaconal em Umorama e estava fazendo a escola de teologia. Então, nesse período, eu estudei nessas 3 escolas. E foi muito cansativa, mas valeu a pena. Segura aí as pontas agora nessa questão do diaconato, porque para a gente avançar nesse conteúdo rico que é a nossa igreja, e para nós, como mesmo Palavra Viva, a gente se sente, né, Joãozinho? Nós fica meio metido, eu acho, né? Nós fica meio enjoado, mas fica meio snob quando a gente olha lá, saber que alguém que é... Porque quando na comunidade a gente... vem o membro, a gente acolhe mesmo como não, a gente até brinca, não é irmão de barriga, né, Joãozinho? Mas é irmão, é mãe, é amigo, como vocês podem ver que quando a gente traz eles aqui, como que a sintonia é de família mesmo. Briga também, viu, gente? Pode ficar tranquilo, que briga também, né, Diaco? Tem diferença, né? Tem opiniões diversas, sim. Mas eu queria que você o senhor relatasse pra gente, assim, um pouco desse período, dessa caminhada, né, porque só para ficar frisado, assim, esse conteúdo, porque às vezes contando aqui, tudo rapidinho, perde-se um pouco a noção. Mas o que o senhor pôde, assim, eu sei que, pelo que eu entendi, o senhor queria estar à frente de um povo, assim, e achando que talvez a política fosse um caminho que você pudesse exercer o seu ministério de estar à frente, de estar liderando, vamos dizer assim, um povo, de opinar, de lançar projeto baseado na sua fé, mas como o senhor bem relatou, às vezes nem o senhor mesmo compreendeu, ou às vezes não permitiu, talvez, que a sua consciência ou que o próprio Deus relatasse. Não é por aí. Mas mesmo assim, Deus nos dá a liberdade. Então, o que o senhor fez? Deus, com a liberdade que Deus te permitiu, o senhor foi investir na política, que a maioria das vezes, assim, não que a esposa muitas vezes, via muito isso quando era minha mãe, que a esposa vai de contra, não querendo defender, mas eu me coloco um pouco na situação, porque a esposa, ela tem todo um cuidado com o marido, e eu conheço bem a sua esposa, vejo a dedicação que ela tem por você, pelo seu ministério, e do jeito dela, ela te acompanha, ela te apoia, mas é porque de repente vê você muito exposto, e pela a sua, assim, por você não ser uma pessoa experiente, ou até mesmo, né, me permita e me desculpe, assim, até mesmo por falta do estudo, a gente acaba sendo muitas vezes vítima, e ela como esposa provavelmente deve ter, porque mulher vê além. Sim. Então, talvez eu acredito que tenha sido. Mas aí o senhor viu que realmente não era, e como o senhor decidiu voltar? Lembra-se de passagem assim, que uma vez que o senhor se dedicou, é complicado dedicar os 2 caminhos. Igreja, não que o senhor se desviou, me corrija se eu estiver errada. Não que o senhor se desviou, deixou de rezar, deixou de participar, só que a vida são feitas de escolhas. Como o senhor julgava que aquele momento era aquilo, o senhor precisava exercer sua fé ali, então o senhor recuou na caminhada, na espiritualidade, assim, de estar à frente liderando, não que a sua espiritualidade ainda não vivia. Procede? Sim.
Então, conta pra gente, assim, o que é, como o senhor disse, assim, que Deus, eu não diria frustrado, porque todas as experiências são válidas, Sim, né? O senhor me corrige se eu estiver sim. errado. Mas, assim, o que fez o senhor parar e falar assim, meu Deus, fale comigo agora, como foi seu termo? O que assim, eu sei que foi Deus, mas o que levou ao senhor de repente desistir? Porque para uns, Deus, a gente tem amigos da caminhada, né? Que hoje estão aí à frente da política, mas por quê? Na liberdade deles, Deus concedeu o dom, que não foi o seu caso. Aham. Como que o senhor percebeu isso? Eu percebia isso, Giza, desde quando eu era solteiro. Porque eu sonhava com as coisas de Deus. Eu sonhava com árvore, eu sonhava com um caminho apertadinho, assim, estreito. E sempre no sonho eu falava assim, o melhor lugar para você ter um diálogo com Deus, sempre ele me mostrava no sonho árvore e caminho estreito. E eu tinha um desejo no meu coração, bem antes de eu ir para o estudo, eu só não manifestei antes de ir para a escola diaconal, por justamente não ter o estudo. Porque falava, não, para ir tem que ter o segundo grau. Mas esse sonho ele já estava alimentado desde a época que foram ordenados aqui o Lino e o Nelson Tralli. Sim. Da época deles, eu já sentia um desejo de ir para a escola. E nisso, para mim ir para a escola, lógico, teve todo o aceitamento da paróquia. Eu tive que ter a assinatura e o conselho paroquial da paróquia aprovar a minha ida para a escola. E depois, eu além de entrar na escola diaconal, eu ainda tive um ano que é o propedêutico, que significa para ver se é realmente isso mesmo que a gente quer. É um namoro. Sim, então eu comecei a namorar a escola diaconal. Eu me aliancei, coloquei uma aliança e depois você pode ver que agora veio o casamento. Eu comparo assim. É um comprometimento, né? Então, no sentido do quê? Porque dentro do meu interior sempre vinha em fazer algo para as pessoas na simplicidade e na humildade. Então esse diaconato, ele veio de acordo com aquilo que eu sonhava e sonho. Né? Porque... E que através da frustração da política te abriu esse horizonte que fez você retroceder, e dessa frustração, dessa decepção, é aquilo que a palavra diz, de todo mal Deus tira um bem? Mais ou menos, sem medo de errar, isso mesmo. Né? E se você me perguntasse para mim, hoje você está realizado? Eu diria para você com todas as letras, eu estou. Porque eu preciso agora só da graça. E lógico, além dessa graça, eu ter essa disponibilidade e também essa humildade de acolher a todos. Então, o meu papel de diácono, que sempre, após ordenado, é assistir as pessoas, principalmente as viúvas, os órfãos e os pobres. E diácono, serviço. Né? Então, é dentro dessa lógica que, para mim ser ordenado, teve um sério de correção, teve um monte de coisa para ajustar. Não é simplesmente, fez a escola, já foi ordenado. Aqui tem um papel fundamental, Giza, que a igreja, ela deu esse suporte, pagando meus estudos, né? Todo o tempo que eu convivi aqui no Centro de Teologia, aqui em Cianorte, como na Escola Diaconal em Morama, eu tive todo o suporte que a igreja pagou meus estudos. Então não era justo. É importante você falar não isso, era né? justo eu, dentro dessa estudo que eu fiz, e a paróquia me pagar, e eu, depois de formado, eu pegar e cuspir no prato ou jogar o prato para cima. Jamais. Então, esse respaldo que eu tenho, o carinho pela nossa diocese, pelo o João Mamed, o Padre Ivanil, foi essa acolhida que eu tive. Mas não foi só isso, isso foi muito ótimo. Mas aí tem uma pessoa que eu sempre digo, que essa pessoa, ela que deu assim, alavancou mesmo a minha ordenação, que é a minha esposa Terezinha. Porque se ela não tivesse concordado, se ela não tivesse assinado uma carta a punho da mão para o bispo, dizendo, eu não quero que ele seja ordenado, o bispo não me ordenaria.
Nossa, é até interessante, de repente, o senhor falar, porque a gente acha assim, então eu decido ser padre e vou lá, que nem essa questão do financeiro, particularmente, assim, eu não sabia, você sabia, Joãozinho? Né? E eu acho assim, que vai de paróquia, de diocese para diocese, ou isso é padrão? Ou o senhor não sabe descrever, ou no seu caso foi depende, assim, eu não sei se depende, mas depende de cada paróquia, porque ela tem o de caminhar com as suas pernas. Né? Entendi. Quando a paróquia Santa Rita, ela antes de ser paróquia, o bispo veio, se sentou com a comunidade e perguntou, realmente aqui tem condições de ter paróquia? Tem condições de ser paróquia? Aí toda a comunidade foi unânime em dizer que sim, e após essa data aconteceu, se tornou a paróquia. Então hoje o diácono exerce a sua função na Santa Rita de Cássia. Na Santa Rita de Cássia, mas a gente é diácono da diocese. Igreja. Tá. Da diocese. Então, se por exemplo, eu estiver em São Paulo, um exemplo mais prático. Sim. Se de repente eu tiver uma oportunidade e eu vou num retiro com vocês, sim. Se numa possibilidade que eu estou em condições de ir e estou de folga, por exemplo, e lá na paróquia, que é onde vocês estão pregando o retiro, eu estou lá, e seja em São Paulo, seja onde for, né? A Conferência Nacional da CNBB, que nós somos registrados nela. Então, se eu estiver na Aparecida, se eu estiver em São Paulo, e eu lá me apresentar com antecedência, se ele lá pegar e falar assim, o diácono, ele vai proclamar o evangelho lá, na Aparecida do Norte, numa celebração que seja, televisionada, né? Então a gente vai estar assim, tem esse direito. A gente tem uma carteirinha reconhecida no Brasil inteiro. E o diácono, hoje, eu acho que, pastor, tão empolgada que eu fiquei, né? Mas o diácono, como o senhor mencionou, a sua esposa, a Terezinha, que deixa o meu carinho, minha admiração, ela sabe o respeito e o carinho que eu tenho por ela, porque, gente, eu tenho uma admiração por quem, assim, pacata, que é no silêncio, assim, e ela, assim, transmite uma leveza, uma paz, assim, pra gente, que é, assim, admirável. Então, e eu, por ser toda isso aqui, eu me identifico, eu acho bonito o seu jeito de ser. Então, meu carinho, meu respeito sempre. Mas o diácono é casado. Fala um pouco da sua família. O senhor é casado com a Terezinha, claro, né? Então, todo dia 31 de dezembro, a gente casou no dia 31 de dezembro. Então, todo 31 de dezembro, a gente faz aniversário de casamento. Tem festa? A gente costuma não deixar. Ah lá, Joãozinho, nós já temos um dia agora, hein, Joãozinho? A gente não deixa passar batido. Isso é importante, né, A gente não deixa. Então, a gente tem registrado como memória de todo o nosso tempo que a gente conviveu junto. A gente vem de uma história e Deus deu, como se diz assim, você sendo fiel comigo, eu vou te dar um passo para você. Então, quem conhece a gente, da onde a gente morava, para onde a gente está hoje, a gente está no céu. Glória. A gente está no céu. Porque hoje a gente tem o carro, a gente tem a casa, tem o emprego, tem a saúde, que é o mais importante. Que é o mais importante. Porque a gente tendo saúde, o resto a gente corre atrás. E não é como isso? corre, né? A gente corre atrás. Mas eu tenho 3 filhos, a tua xará, a Gislaine. Ai, que nome lindo, maravilhoso. A Juliana, tenho 4 netos, o Tiago, que você conhece bem o Tiago. O Tiago é nosso amigo, parceiro, também abraço. Você conhece o Tiago tem uma menina também, Ana Clara, e eu tenho 4 netos. Mas é uma maravilha. Então, o diácono é casado com a Terezinha, pai de 4 filhos e 4 netos? 3 filhos e 4 netos. Aí, ó. Então, e fala um pouquinho pra gente, porque o nosso horário, assim, ai, meu Deus, eu queria perguntar tanta coisa, ainda eu falei, nossa, mas eu senti vontade, e eu acho importante a gente relatar aqui, né? A gente sabe que o diácono, ele tem muitas funções, né?
quando ele relata aqui a dedicação, não é só dedicar no estudo, mas é como o senhor acabou de... É dar continuidade nesse investimento que foi te proporcionado, um retorno. Eu acho que é uma forma, quando o senhor se expressa dessa forma, é uma forma de retribuir tudo aquilo que foi investido. E foi investido, claro, porque Deus depositou essa confiança neles e o senhor soube corresponder, né? Porque o senhor poderia também quantos a tantos, né? Igual aquela parábola dos talentos. Não vou entrar na palavra de Deus não, porque senão daqui eu vou passar vergonha. Mas eu gostaria que o senhor relatasse, assim, além dos grandes feitos, e deixar registrado aqui também, pessoal, que essa característica que ele menciona do acolhimento, assim, de ser prestativo, a gente é uma das características, literalmente, da pessoa do Toninho, né? Antes dele ser diácono, ele era nosso companheiro, e é nosso companheiro, mas hoje num nível mais elevado. A gente tem que dar a palmatória, gente. Mas, assim, sempre acolhedor e com a vestidura dele de diácono, ele não mudou, embora ele se elevou, mas ele só elevou o cargo, não a pessoa. Então ele é muito acolhedor, muito prestativo, sempre muito atencioso. E eu gostaria que o senhor relatasse pra gente, porque o diácono, hoje ele presta serviço numa paróquia chamada Santa Rita de Cássia. Eu confesso para vocês, assim, que eu não tinha, assim, uma afinidade com ela, né, uma intimidade por não conhecer e por nunca, assim, mas, assim, a partir de testemunhos de pessoas, a partir daquele gesto que tem, quem conhece a história, você, que a gente não vai ter tempo de relatar aqui, mas procura lá, enfim, de ganhar a flor que é próprio da devoção a Santa Rita. Eu despertei curiosidade em ir conhecer aqui, né, na nossa cidade, onde ele atua, né, fui muito bem acolhida por ele, né, pelo padre Ivanil, senti muito bem lá. Eu fui mesmo porque eu sabia que ele ia estar lá e a gente ia... Eu falei, estou em casa. Mas depois, aquele acolhimento da sua parte e do padre Ivanil também, assim, me cativaram. Então, fala um pouquinho pra gente, porque lá vocês também vivem um pouco isso da doação, porque é um bairro, assim, muito, assim... carente de tudo, de amor, de afeto, enfim, e o senhor está atuando lá com esse dom que Deus te deu, assessorando o padre Ivanil, aquela paróquia, né? Até quero mandar um beijo para vocês aí da Santa Rita, que eu sei que tem várias pessoas que me acompanham aí dessa paróquia, então meu carinho. Fala pra gente assim, como é servir nessa devoção de Santa Rita. Olha, Giza, Santa Rita, ela é a santa das casas impossíveis, né? Como você já relatou, e de milagres que aconteceram de pessoas irão testemunhar, como aquele do dia 22, Sim. Que é o milagre daquele para aumentar. Então, cada pessoa que vai lá e dá o seu testemunho, o que é que mais se eleva? É o orgulho? Não, mas a fé de poder somar, e eu sempre digo para o padre Ivanil, nós temos que ser católico, apostólico, romano e vestir a camisa. Eu sempre digo, numa brincadeira que eu faço, médico, quando eles têm um erro, que eles erram, porque todo mundo é humano, eu até hoje faço essa brincadeira que eles não se reúnem para caçar o diploma do companheiro. Se os médicos, que muitos ainda... que acreditam em Deus, né? Que quando todo o recurso está assim, eles falam, não, se você tiver fé, ele diz, vocês têm fé? E o que eu estou querendo dizer com isso? Que dentro dessa paróquia Santa Rita, a gente, quando ouve um testemunho, aumenta a fé da gente para vestir a camisa. Eu estou falando aqui da gente vestir a camisa e defender a igreja, porque eu sempre digo assim, Giza, que nós, quando nos empenhamos em anunciar Jesus, para que ele seja conhecido, é para que eu, você e nós vamos para o céu. Então, quando o padre faz uma correção, ou na sua homilia corrige, ou ensina, é para o bem, não é para levar ninguém para outro caminho. Assim é seu pai quando está ensinando, a mesma coisa, ensinando para que alguém tenha uma estrutura e possa pisar com o pé firme no chão, que tenha um alicerce aonde ele possa pisar. E mesmo que ele tenha dificuldade e o vento possa balançar, ele vai ter um outro cristão que é iluminado
para segurar e ajudar a levantar. Então, quando o Pedro começa a se afundar e Jesus fala, vocês a partir de hoje, ou você não ser mais pescador, é justamente isso que ele está falando. Para você tirar a pessoa que está se afundando, para a pessoa que está caído, levantar e tirar, levantar. Pescador de homem é levantar quem está caído. E Santa Rita, e Paróquia Santa Rita, ela vem com um sonho de realizar essas coisas que eu estou falando com o centro catequético. Nós temos uma luta muito grande com o nosso centro catequético, que quando ele estiver pronto, aí vamos ver a maravilha o que é aquele centro catequético estando pronto. E com o passar do tempo, com as nossas orações e a dedicação dos paroquianos, com o sonho de um dia se tornar santuário. E por que não, né? Nós já temos santuário eucarístico aqui, mas conta para mim um pouquinho, diácono, são missas todo dia 22. Fala para mim, assim, amplia um pouquinho para a gente entender, assim, que nem o dia lá eu fui numa festa motiva, como é que é? Missa motiva, é esse o nome? Solenidade. Solenidade. Então, como que funciona, assim, nessa questão, uma vez que é Paróquia Santa Rita e existe essa devoção e como o senhor bem relatou que a tendência é se tornar santuário, que a gente tem uma referência aqui bem perto, né? Até, inclusive, estive lá também esses dias atrás, fui ver uns amigos lá, e lá tem também lá em Lunardelli, né? Lunardelli. Mas fala assim, da realidade hoje aqui da Santa Rita de Cianorte, como que é a programação? Nós temos agora, por causa da pandemia, né? Então, claro, isso antes... Isso deu mas antes a gente estava tendo 3 celebrações. No dia da solenidade, que era da padroeira, que é Santa Rita de Cássia. Então tinha a celebração às 8, às 16 horas e às 19h30, se eu não vi. Então era o dia todo voltado... celebrações. Aí todas as pessoas, por exemplo, que queriam ir, eles escolhiam um horário dessas celebrações. Então à noite enchia a igreja. Porque o pessoal trabalha durante o dia e tal, né? Então esse horário à noite era muito. E os testemunhos. Os testemunhos é que, na verdade, é que arrasa. Você, Giza, quando você vê testemunho real da pessoa dizer lá ao vivo e apresentar a pessoa que recebeu o milagre, é muito... gratificante, edificante. Né? Então, dentro dessa expectativa de nós sonharmos com um bairro que na época era até marginalizado, era um bairro que era conhecido como Morro da Formiga, Morro da Facada. Perigoso, para você que nos vê de fora. Que ninguém queria ir para lá, hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. E nós estamos vivendo a experiência agora de Corpus Christi, que foi ontem, da dedicação dos paroquianos que vestiram a camisa em preparação de enfeitar a igreja e de estar ali no bazar, de estar ali, por exemplo, de prontidão e dizendo, estou aqui, pode contar comigo. E nisso a gente vai percebendo que as pessoas que realmente vestem a camisa, a gente vê a diferença. A gente começa a ver os frutos. Mas agora nós vamos beber água benta, diácono, que o senhor mesmo benzeu. E dizer, vamos lá, e dizer para você, corre lá, porque a gente já vai começar a caminhar para o nosso fim de programa. Mas como eu disse para você no início, ou talvez você que está chegando agora, nós dizemos assim, nós estamos hoje aqui com o diácono Antônio, né? Ele é membro da comunidade Palavra Viva e hoje exerce o seu ministério diaconal aqui na cidade de Cianorte, lá propriamente na paróquia Santa Rita de Cássia. É o que, se você chegou atrasado, é o que ele está relatando um pouco para a gente, a realidade que hoje não é um santuário ainda, mas vamos profetizar, né, diácono? Vamos sonhar. Por que não, né? Sonhar não é pecado. Nem paga imposto. Não paga imposto. Mas ele vinha relatando pra gente que o maior milagre
que se pode ter nascido, feito pela intercessão de Santa Rita, é uma comunidade que nasceu num bairro aqui em Cianorte, cuja, assim, que ele terminou dizendo que era um dos bairros considerados assim medroso, que ninguém queria investir por coisas ruins mesmo que aconteciam lá. E com a implantação da paróquia lá, com a Santa Rita, então o pessoal começou a voltar a essa devoção, e não que acabou, porque perigo tem em todo lugar, situações complicadas em todo lugar, mas já se sente um respeito, né, diácono? Com certeza. Ela tem uma imagem linda ali na frente, a gente passa ali, você que é de Cianorte, né, fica o convite. Eu não sei como é que está sendo, porque nós estamos vivendo esse período de pandemia. O dia que eu estive visitando lá, a gente foi pego uma senha, ainda procede assim. Continua. E isso para todos os finais de semana, inclusive no dia emotivo. Isso, na solenidade, como é uma celebração assim muito, que as pessoas sabem que é muita bênção que acontece, então há uma limitação agora por causa dessa restrição da pandemia, então reduziu-se o número de participantes. Então as pessoas que querem participar, eles correm, pegam os cartões. Nas celebrações do domingo de manhã, a mesma coisa. As celebrações do sábado, a mesma coisa com os cartões. E o domingo às 6 horas da tarde, é isso. É com cartão. Por enquanto, assim, é com cartão. Mas quando tudo isso passar e antes passar, então é lotável. Eu lembro que minha sogra, Maria Helena, sempre foi, a Regi, minha irmã, enfim. Mas, gente, o que a gente quer deixar aqui para vocês também registrado, assim, que invistam também na devoção. E eu vi o dia que eu estive lá, vocês passam também, transmitem as missas, enfim. Isso. Qualquer dia a gente vai pegar os meninos aqui, qualquer dia, vamos combinar com os meninos, a gente ir lá. Até o Padre Ivanil, você viu que o dia que ele levou a gente lá, tirou foto, pediu... Menino, deixa eu contar pra você que o Padre Ivanil, a minha irmã tava lá me esnobando, que tem ele no WhatsApp, e a Rede, claro, né? Mas terminou a missa, o senhor diácono desceu lá, falou, sobe até o altar que o padre vai tirar uma foto com vocês, quer tirar uma foto com vocês? Pensa que eu me achei. Ela pode ter o WhatsApp, mas ele quis tirar foto comigo. Pronto, falei. Mas... e aí já aqui na sua presença, diácono, e né, o João Paulo e o Alexandre, que são responsáveis pelo programa, e eu, apresentadora, nós já vamos te incumbir com essa missão de o senhor convencê-lo, de trazer ele aqui para ele falar um pouco dessa experiência. Foi ele que sofreu o acidente também? Não, né? Não, é outro. Foi então o Padre esquece, César. Padre César. Padre César. Mas então esquece isso que eu falei. Mas a homilia dele é muito assim, é uma missa gostosa. Então já fica aqui ao vivo e ao público, o senhor levar esse convite para ele e trazê-lo aqui. Nós colocamos vocês dois juntos aí de novo, para vocês verem a riqueza que é esse pároco que tão gentilmente nos acolheu lá. E, como eu estava dizendo, a gente ir lá fazer um dia de festivo para vocês entenderem um pouco do que o diácono relatou aqui para gente. E dizer para você também, gente, ó, que a gente tem que buscar essas devoções, buscar auxílio. Ela é das Casas Impossíveis, então que nesses dias difíceis, vocês também lembrem que a gente tem alguém como intercessora, que é Santa Rita de Cássia, e o mais gostoso é que a gente... será que eu conto? Que a gente vai lá na missa e ganha a flor? Não vou contar não. Você tá lá bem na missa, assim, gostoso, e de repente chega aquele cheiro. Olha, vale a pena. Eu, assim, me encantei. Claro que é porque também eles são gentilmente acolhedores e tudo isso. Mas, diácono, eu enrolei um pouquinho, porque é igual eu tô falando. O pessoal lá de casa, eu disse que no começo do nosso programa, traga algum objeto, uma água, uma roupa de um enfermo, um nome de alguém que você conheça, que possa estar assim, precisando de uma bênção, de uma oração. Aproveita que hoje Deus preparou esse privilégio para nós que somos aqui do Papo de Fé. E antes do diácono direcionar essa oração, abençoando a água e tudo isso que eu acabei de falar, eu quero que o senhor, assim, para a gente finalizar mesmo, diga para nós, qual é a maior experiência de fé, baseada assim, de tudo isso que o senhor relatou, resumidamente, claro que a gente teria um monte de conteúdo, mas assim, o que o senhor diria para esses que nos veem, baseado nesse conteúdo de vida, de tudo que o senhor viveu, o senhor ter apostado na fé?
Muito bem, olha, uma pergunta bem sábia e eu respondo com convicção. Amém. Há um ano, vou resumir rapidinho, Não, teve uma época que eu arrastava uma perna, porque uma perna minha ficou dura de tal forma que eu não conseguia mais andar normal. E eu arrastei essa perna por um ano. E um dia o médico disse que eu teria que fazer uma cirurgia. E eu trabalhava numa dificuldade tremenda. Foi quando eu fui falar com o meu patrão e falou: olha, do jeito que esse serviço está tão difícil, é perigoso quando você voltar, você não tem mais teu emprego aqui. Eu disse assim: então vou entregar na mão de Jesus. E nesse dia, Giza, olha como é que a pergunta vem para fechar mesmo com chave de ouro. E nesse dia teve um cenáculo com Maria em Maringá. E como eu estava trabalhando, a minha esposa, ela foi com minhas filhas. E lá, na celebração transmitida pela rádio, o padre teve um momento de adoração ao Santíssimo e também um momento de cura, de andar com o Santíssimo. Eu cheguei em casa, liguei o rádio. E nisso, quando eu liguei o rádio, o padre começou a dizer que Jesus estava começando a caminhar e operar milagre e estava tocando numa pessoa com problema no joelho. E foi quando eu recebi tipo de uma flechada aqui, Giza, e eu caí de joelho e eu levantei os braços e disse: eu tomo posse porque essa benção é para mim. Giza, eu confesso para você, foi aí que eu, a partir desse testemunho, que quando eu me levantei, minha perna soltou e eu estou andando normal até hoje. Não precisei de cirurgia, minha perna soltou tudo que estava segurando e eu nunca, e hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus. Olha que dia excelente para mim estar dando esse testemunho para você de casa, para você católico, para você que está com a fé ainda, que acha que não tem mais sentido, que não tem mais valor. Vale a pena acreditar em Jesus. E foi aí que eu, triste para a minha vida, quando entrei na escola diaconal, que eu aprendi a amar a Eucaristia. Eu aprendi a amar o sacerdote, independente de que forma que eles é, o que seja, mas eu aprendi a amá-lo. E é por isso que eu digo para o Padre Evanil, como servidor do reino de Deus, que eu estou junto com ele para dar tudo o que for da minha parte, para nós juntos realizarmos o sonho, que é o sonho dele, para aquela comunidade, aquele centro catequético. E aí, Giza, todo momento que eu possa estar falando dessa maravilha é esse testemunho. Esse que eu estou te dizendo é um testemunho. Foi aí que eu aprendi a amar a igreja, aprendi a amar as pessoas e também, agora o meu ministério mais ainda, e fazer com dedicação e fazer com amor. Então veja que é um presente de Deus e tudo aquilo que eu disse lá atrás, que Deus teria coisa melhor para mim. E Ele me deu de presente tudo isso. Mas foi uma cura através de um padre. Por isso que eu, quando vejo um padre, ele impersona Cristo. E é fato, defeito todos nós temos, né? Mas quando ele está lá, quando ele se põe naquele paramento, pode ser o pior. A gente vê pela gente, que a gente, né, que nem a gente, quando se coloca à disposição do serviço de Deus, o quanto que as pessoas falam: nossa, como que você foi usado? Aí você olha para dentro de você, a gente vê ele, mas é igual o padre, ele é como, repete, porque eu não vou dar conta de persona. Impersona Cristo. Ó, não, fala mais uma vez, diácono. Ele impersona Cristo. Gente, é muito profundo, é muito rico, é muito conteúdo de fé. E eu ficaria aqui assim, bebendo dessas palavras desse homem de Deus aqui, a noite inteira. Porque as pessoas, às vezes os meninos falam assim: nossa, mas você fica assim... Porque daí, hoje eu entendo um pouco quando o pai fala assim, que ele, no caso do meu pai, ele vê a Bíblia e diz que ele vai engolindo aquilo assim. E vocês vão relatando pra gente, eu vou bebendo aquilo e vou me comparando com a minha miséria. Eu falo: mas Senhor, o Senhor me escolheu para ouvir tudo isso, essa riqueza. Gente, Deus é fantástico, né, diácono? Você fez eu me lembrar rapidinho. O Vinícius é o neto do Zé Garcia, que é uma... O Vinícius é uma... o Vinícius é filho de uma do Zé Garcia, que é neto dele. Cunhada do Alexandre, Isso, nosso produtor. isso. E aí, diretor. Giza, um dia ele tinha problema de refluxo,
que a mãe dele dizia, Antônio, tudo que ele come, tudo que ele bebe, daqui a pouco ele está jogando tudo fora. E eu me lembro numa noite, não lembro a data, o dia, peguei e falei assim, ó, se você tiver fé, é a fé que faz as coisas acontecer. Eu sei que eu orei num copo de água, acho que foi na casa dela mesmo, e eu disse, dá para esse menino. E aí, a partir disso, Giza, como eu já tinha essa experiência do que Jesus fez na minha vida, toda vez que eu ia no Santíssimo, eu dizia, Senhor, eu trago aqui o Vinícius. Ó, Senhor, é o Vinícius que eu estou trazendo aqui. Toda vez que eu abria a porta lá do sacrário para pegar Jesus, eu dizia ao Vinícius. E um dia eu perguntei para a mãe dela, e o Vinícius? Ela falou, senhor, não tem mais refluxo. Glória a Deus. Não tem mais refluxo. Então eu percebo assim que nós, com todo o jeito de nós sermos enferrujados, por dentro de nós pode ser que tenha cano que está entupido, cheio de zinábio ou ferrugem, mas é engraçado que eu fui descobrir isso, Giza, que Deus, mesmo nós sendo essas pessoas, a graça passa por nós. Amém. Eu descobri isso quando fui trocar o encanamento, que quando eu falei, meu Deus, mas por dentro desse cano passava água todo esse tempo, e agora tirou, secou, bate, só cai ferrugem. E como que a água passava limpinha dentro, assim é nós também. Embora sendo enferrujado, sendo cheio de defeito, a graça passa por nós. Que maravilha, gente! Esse é o diácono Antônio, essa riqueza que ele tem de conteúdo. E agora, como ele bem disse, nós prometemos, chegou a grande hora. Diácono, eu peço gentilmente que o Senhor abençoe, como a gente relatou, essas pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver, aquelas que caírem de paraquedas, não importa a forma que você esteja assistindo, mas que essa bênção te alcance, e alcançando você, alcance tudo aquilo que você nessa noite, ou nesses dias, ou por esses meses, você precisar que ela seja combustível para a sua alma. Então você que está aí com os seus objetos, com tudo aquilo que você gostaria, o diácono vai encerrar essa noite para nós maravilhosamente com essa bênção, que privilégio para você do Papo de Fé e que está aí nos vendo. E que você leve essa bênção também para todos aqueles que você julga ser necessário. Então, diácono, antes da gente nos despedir, por favor, abençoe isso que eu acabei de falar e nos dê uma bênção para a gente fazer as nossas considerações finais. Quero nessa noite, primeiramente, abençoar esse estúdio. Amém. Né? Glória a Deus. Para que outras pessoas, como eu e outras que já passaram por aqui, possam trazer essa experiência de vocês sendo profissionais nessa área, que é um dom também, que não é para qualquer um. E eu quero nessa noite, além de estar abençoando esse estúdio, toda a sua equipe, João Paulo, o Alexandre, Gabriel, que está sempre aqui toda sexta-feira nos bastidores para fazer e para levar para as famílias a bênção também, que vá também para essas famílias nessa noite. Aquelas que estão nos assistindo, aquelas que estão com dificuldade, aquelas que perderam pessoas entes queridas pelo vírus do corona, que não tiveram oportunidade de despedir ou de sequer se dar um abraço ou de visitar. Que nessa noite a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Francisco de Assis, o meu patrono São Lourenço, desça sobre toda a família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Diácono Antônio, a minha gratidão, alegria imensa tê-lo recebido aqui no nosso humilde estúdio e tenho certeza que as suas palavras edificarão muito a nossa caminhada e com certeza de todos aqueles que vão nos assistir. Tamo junto, não esqueça de levar o nosso carinho, o nosso abraço lá para a sua paróquia Santa Rita de Cássia e leve e saia daqui com esse compromisso de convidar o seu pároco para estar aqui conosco e assessorar para que mais pessoas possam beber dessa alegria e dessa devoção de Santa Rita. Muito obrigada em nome de toda a comunidade, em nome de toda a nossa equipe e que o senhor sinta-se sempre à vontade em estar aqui de volta. Muito obrigada. Sou grato, repito. Hoje, nessa noite, eu poderia dizer que a palavra correta seria gratidão. Gratidão por Deus me dar a oportunidade de, nessa noite, estar aqui, de poder conhecer vocês que faz parte da minha família
Eu tenho lá na minha estante, lá em casa, a foto do João, né? E vocês, de fato, vocês tiveram sempre nas orações comigo. E eu lembro, Gisa, que toda vez que eu estava lá, meu nome toda semana saía no sorteio, porque a tua irmã, a Eliane, nas orações, e o João Paulo, que na época era o coordenador, sempre disse, ó, teu nome saiu de novo, essa semana teu nome saiu. Então, isso quer dizer que eu tive um respaldo também por essa equipe, Palavra Viva, que hoje também é conhecida no Brasil. E olha que maravilha que é, essa pandemia, ela aumentou a igreja, ela não fechou a igreja, porque a igreja é eu, é vocês, somos nós. Então a igreja, ela aumentou, Então, com certeza. Porque o templo, a pessoa confunde, pensa que a igreja é aquele templo levantado, material. Mas a igreja é cada um de nós. É cada um de nós que é a igreja. E essa igreja viva, que caminha nessa terra, ainda peregrina, porque ainda não está no céu. Mas o caminho nosso é um dia nós estivermos lá e aí fazer, como se diz, o maior louvor no céu. É isso que eu desejo para todo o cianortense e também aqueles que nos ouvem através do teu programa Papo de Fé e que é essa mídia que ela atravessa a fronteira. Amém. Muito obrigado mais uma vez, diácono. Também quero estender, com certeza essa bênção estendeu aí a você que contribui para que a gente possa toda vez estar aqui à frente dessas câmeras, porque nós damos a nossa cara, né, Joãozinho? O nosso trabalho, a gente se esforça, igual o diácono falou que nós somos profissionais. Quem dera, eu acredito que seja uma profecia pela intercessão de Santa Rita, mas estamos aqui com bastante vontade e coragem para lutar a favor desse benefício. Quero deixar aqui também que essa bênção estenda, com certeza, como sempre, as minhas parceiras de sempre, que é a Ponto Mix. Olha que blusa linda, gente, que cuidadosamente as meninas lá, ó, meu beijo, minha gratidão, meu cabelo Amara, as unhas a Keila Fieri, joias, né, Jória, acessórios, menino, você não aprende nunca. Acessórios é lá da Eveline Demore, sapatos HS calçado. Lembrando você que a HS, ela tá com uma promoção lá de uns achadinhos lá, gente do céu. Mostra aqui, Joãozinho, que agora eu tô meio metida. Quero que você curta, olha, isso aqui achei no achadinhos lá, e eu posso dizer pra você, ó, que tem bastante achadinho, ó, bonitinho, ó, tô até com a etiqueta ainda, ó, e valores bem acessível. Mês de junho é o mês do Sagrado Coração, olha o meu cabelo, e o cabelo, ó, que lindo, da amiga Mara. Ó, só quero finalizar o seguinte, mês de junho, o diácono já mencionou, mês do Sagrado Coração de Jesus, mês de São Pedro, São Paulo e São João, Santo Antônio, esse santaiada tudo, gente, aproveita esses homens para nesse mês interceder para você, busca socorro nele, e se eles homens, porque homem é meio lerdo, se não tiver dando conta, corre lá na Santa Rita que ela dá uma mãozinha, ela pega umas flores, né, diácono? Até tem meu lema da ordenação. Que tinha alguns versículos que era tão comprido, eu falei, como eu não vou decorar, eu vou escolher um para minha ordenação, que é curtinho, e eu vou decorar. Sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. Foi meu tema da ordenação. Né? Sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. Então essa misericórdia de Jesus por nós, eu também tenho por cada um. Aí, ó. E fica a dica aí, ó. Seja misericordioso e chama esse pessoal tudo para interceder você com a benção do diácono. Eu quero finalizar a nossa noite aqui a você que está comigo todos as sextas-feiras, você que acredita no nosso trabalho, você que acredita na evangelização. E eu quero acreditar que na próxima sexta-feira, às 20 horas, eu daqui com meus meninos e com esse pessoal abençoado, com a benção do diácono, e você aí, nós somaremos para fazer, igual o diácono falou, a igreja, vida e vivida, e não importa da onde, de que maneira, mas com um único objetivo, que é o céu. Eu deixo aqui, ó, meu beijo grande, dizer que amo vocês, diácono, mais uma vez. Valeu! Muito obrigado, foi muito bom. Uma experiência assim que deu para contar um pouquinho de como foi a minha trajetória, porque de repente isso aí estava meio escondido. Com Mas certeza. foi realmente isso que aconteceu na minha vida.
É isso aí. Milagre. Milagre. E aí traz esse milagre que eu, na próxima sexta-feira, espero você aí comigo. Um beijo no coração e a gente se fala sexta-feira aqui no Papo de Fé. Tchau!